queridos, que o nome do Senhor seja glorificado. Para vocês que estão no nosso chat aqui de treinamento do Gruta, todos os nossos líderes e anfitriões de corda, quero declarar uma noite de bênção para a gente e para todos aqueles que acompanham a gente pelo YouTube, que tem entrado a posterior. Também declarar uma semana de bênção em todo o dia que você tiver acesso e assistir esse vídeo, seja um dia de bênção para a sua vida. Nós temos falado sobre prosperidade, né? E nós vamos continuar a falar sobre prosperidade como um estado, uma condição que nasce dentro do ser humano. E hoje nós vamos falar do processo para a prosperidade. Se você entrou no nosso canal do YouTube, no canal do pastor Cassiano Gonçalves, que sou eu, e você entrou com o intuito de conhecer os processos para ficar rico, eu acredito que eu vou meio que te decepcionar, porque na verdade aqui não há uma receita para ficar rico, né? Na verdade, comparar prosperidade com riqueza e pobreza, a gente já viu em outros vídeos que não é o caminho. Prosperidade é um estado, uma condição de você ser produtivo ou de você conseguir ser útil, ser produtivo na sua vida, em tudo que você faz, em todos os momentos que você está vivendo, em todas as etapas da sua vida. Então você pode entrar nos outros vídeos e você pode acompanhar todo o estudo. Hoje nós vamos falar sobre o processo para a prosperidade, no sentido de como a nossa vida ela é processual. Então eu gostaria, antes de entrar nesse tema, de orar, pedir para Deus graça, que nós possamos nesse momento entrar na presença do Senhor ou desfrutar da presença do Senhor que já está em nós, Ele já está em nós, Ele decidiu morar em nós. Ele decidiu morar em você e fazer de você um vitorioso. Hoje eu estou aqui com o presbítero Levi e a prole, né? Então se houver algum ruído no fundo do vídeo aí, não esquenta. A prole está ali meio que escondida, mas o barulho dela chega até aqui. Então vocês vão nos perdoando aí, mas a gente vai se ajustando para fazer o melhor para vocês, ok? Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Feche seus olhos e respira bem fundo aí na sua casa, aí onde você estiver. Puxa o ar, respira, solta o ar. Deixa o coração se encher, né? Deixa o coração circular o sangue, oxigenar o cérebro para poder abrir algumas áreas do seu cérebro que talvez não esteja sendo utilizada nesse momento, alguns conjuntos de memórias, né? Que você possa deixar o Espírito de Deus tocar o seu interior em nome de Jesus. Pai, graças te damos por essa noite, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Eu quero colocar diante do Senhor o meu coração, quero colocar diante do Senhor, Pai, a vida do presbítero Levi. Quero colocar diante do Senhor todos aqueles que estão conosco aqui nesse chat de treinamento, de preparação. Que Teu Espírito Santo faça arder em nós um desejo profundo, Senhor, de poder fazer o melhor para Ti, de poder melhorar, de sempre poder levar um pouco mais do Teu nome, um pouco mais da Tua glória, um pouco mais da Tua presença. Que o Teu nome, Jesus, seja marcado na nossa vida, que o Teu nome seja visível em nós e que nós sejamos para Ti testemunhas verdadeiras daquilo que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, que a Tua graça esteja sobre nós em nome de Jesus. Amém. Processos para a prosperidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer um pouquinho sobre a minha vida. Para quem não me conhece, sou o pastor Cassiano, pastor aqui na igreja de Anjo, neste local no Japão, onde nós temos visto a graça de Deus, nós temos visto na vida dos nossos irmãos, nós temos visto na comunidade, nós temos visto a provisão de Deus em todo o tempo, mesmo mediante a esse quadro de pandemia.
Nem sempre foi assim na minha vida. Eu quero te dizer que eu estou num processo, eu vou falar uma palavra nova aqui, eu acho que ela não tem no dicionário, em homenagem ao nosso querido presbítero Levi. Ele sempre gosta das palavras novas que o pastor inventa, mas eu acho que ela vai sintetizar muito bem aquilo que eu vivi na minha vida e que eu tenho vivido dia a dia, que é um processo de destolificação. O que é esse processo de destolificação? Antes de eu me converter, eu era um tolo. Eu era uma pessoa que andava como um tolo, pensava como um tolo, agia como um tolo, imaginava que a vida era somente para mim como a Bíblia descreve um tolo. Por que eu estou falando um tolo? Porque a Bíblia em nenhum momento chama a pessoa que não é sábia, ela não chama de anta, ela não chama de besta, ela não chama de burro, ela não coloca esse tipo de nomenclatura, ela chama de tolo, né? Em todo processo bíblico, aquele que não pensa com a sabedoria bíblica, ele é considerado uma pessoa que é um tolo. E eu era um tolo, até Jesus entrar na minha vida, e mesmo eu sendo um tolo, Jesus decidiu entrar em mim. E por que eu estou falando isso? Porque se você está vivendo o que eu estou dizendo, talvez você vai se identificar com isso. Nesse processo, eu não deixei de ser tolo pelo fato de Jesus ter vindo morar em mim. Eu descobri que eu continuei sendo tolo e eu precisei passar por um processo de destolificação. O que significa isso? Não muda uma chave onde a sabedoria vai simplesmente invadir a sua vida, onde você vai passar a ter sabedoria e aonde você vai conseguir simplesmente pensar como Deus pensa. Não é assim, não é um toque de mágica. A sua mente precisa passar por um processo de transformação. E dia a dia você vai ganhando sabedoria de Deus, dia a dia você vai ganhando entendimento de Deus, dia a dia você vai se inspirando em Deus para que aquela natureza que foi formada e formatada na tolice, formatada por valores externos, por conhecimento externo e por conhecimentos limitados e humanos, vai saindo de você e você vai adquirindo um novo conhecimento, que é um conhecimento de sabedoria, contrário do tolo. Então você precisa se destolificar. E isso é difícil, não é fácil, não é um processo fácil. Por quê? Porque o tolo deixa de confiar em si, como nós vimos no Provérbio capítulo de número 3, do verso 5 ao verso de número 7, onde o sábio ele diz que aquele que conhece ou aquele que confia no seu próprio entendimento, esse é um tolo. Aquele que acha que sabe, aquele que acha que conhece, aquele que acha que sabe das coisas, esse na verdade está confiando no seu próprio entendimento, e o seu próprio entendimento ele é muito limitado. Só que eu gostaria de dizer para você algo que vai chocar a sua vida. Você e eu não fomos tolificados à toa, foi por um processo de doutrinamento. Vou usar essa palavra, doutrinamento. Por quê? Porque o que acontece com o ser humano? Tudo que está debaixo, criado dentro do ambiente do céu, ou melhor, do ambiente da terra, quando você pega, por exemplo, Gênesis capítulo de número 1 e capítulo de número 2, quando Deus decide criar, quando Deus cria, você vai ver uma ordem descritiva de todo o processo da criação. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Se você ler Gênesis capítulo de número 1, você vai ver que no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, Deus criou todas as coisas. E foi um processo. Por que Deus fez um processo? Porque debaixo, no estado ou na condição, debaixo dessa temporalidade, onde o ser humano ele vive um espaço de tempo, ele é temporal, tudo funciona por processo. Grave isso, porque isso é uma chave para a sua vitória. Tudo funciona por processo. Algumas pessoas perguntam de forma assim, não tola, mas leviana, por
que Deus não destruiu o diabo? E eu mesmo já pensei dessa forma. Era tão simples acabar com o problema, porque tem um processo de destruição, né? A gente estudou esse processo na igreja, sobre que o próprio Jesus, quando ele vir a segunda vinda, ele vai soprar da sua boca, e soprando da sua boca, ali em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, ele vai destruir o iníquo. Existe um processo, tudo é descritivo, e tudo na vida depende de um processo. E quando eu comecei a pensar nesse tema do processo para a prosperidade, as coisas começaram a acontecer e meus olhos parece que se abriram para o processo. Eu vou contar algumas experiências que resumem um pouco essa questão do processo que foi acontecendo no meu dia a dia. Por exemplo, eu estava conversando com o Caleb essa semana, com o meu filho do meio, nós fomos comprar um sorvetinho, e ele falou assim: pai, existe algum jeito de ganhar dinheiro fácil? Existe algum jeito de ganhar dinheiro fácil? Existe algum jeito de ganhar dinheiro fácil? Houve um problema aqui. Existe algum jeito de ganhar dinheiro fácil além de roubar? Existe? Eu falei assim, não é fácil roubar, Caleb. Ele falou assim, é verdade, né? Porque parece que só roubando os outros têm dinheiro fácil. Eu falei assim, não é bem assim. Roubar dá trabalho. Existe um jeito fácil de ganhar dinheiro? Não existe um jeito fácil de ganhar dinheiro. Todo jeito de ganhar dinheiro dá trabalho. Então hoje nós vamos falar, grava aí algumas palavras. Processo, ou melhor, vida processual. Tudo na vida é um processo. Processo de nascimento, processo de gestação, processo de concepção, processo de crescimento, processo de desenvolvimento, processo de maturação, processo de todos os processos, processo de casamento, processo penal. Não, esse deixa fora, né? Ninguém quer um processo penal. Tudo é um processo, tudo tem processo. E eu falei para ele, Caleb, existem algumas formas. E aí eu fui falar sobre isso, e eu falei sobre essa questão da vida ser processual. E eu falei o seguinte, você precisa saber o seguinte, você precisa ter um salário base, você precisa ter um gerenciamento de recursos, e você precisa de investimento. Então grave isso. A vida é processual, salário base, administração ou gerenciamento de recursos e investimento. Você precisa dominar os processos para você dar certo. E aí que está a grande questão. Te contaram uma mentira, colocaram essa mentira na tua cabeça e você às vezes vive por essa mentira. Sabe qual mentira? Tudo acontece por acaso. Essa mentira vem sendo contada uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por exemplo, desde quando você estava na escola e falaram para você que por um acaso houve uma explosão e por um acaso essa explosão teve um encontro de átomos, e nesse encontro de átomos uma bactéria se desenvolveu, saindo da morte, gerando vida, e essa bactéria se transformou no ser humano num processo casual de evolução. Você entende o que eu estou dizendo? Aí tudo na vida passa a ser por um acaso. Se eu ganhar dinheiro, foi porque aconteceu. Se eu ficar rico, foi porque deu certo. Mas a gente não entende o processo. São poucos que entendem o processo. São poucos que estudam o processo. São poucos os que dominam o processo que a sociedade implementa, porque fizeram você acreditar que tudo acontece por um acaso. O sucesso depende de sorte. Sorte, uma vez um professor meu de futebol disse que sorte é a junção de oportunidade e preparo. Quando você tem a oportunidade, você está preparado para aquela oportunidade, você teve uma grande sorte, porque você vai aproveitar aquela oportunidade. Isso ficou gravado, eu tinha 16 anos na época. Isso ficou gravado na minha mente. Então eu comecei a pensar, se sorte é a junção de preparo e oportunidade, eu preciso estar o tempo todo preparado e eu preciso dominar os processos.
eu preciso dominar os processos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Então veja bem, tudo tem um processo. A vida ela é processual. O Salmo de número 1, o salmista já cantava o processo para você deixar de ser tolo e entrar na sabedoria. Né? O Salmo de número 1 canta o processo, você pode ver um processo ali descrito para você chegar a ser uma árvore frutífera. Certo? Então, o que nós precisamos entender hoje? Quando a gente lê em 1 Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 11, o verso de número 1, nós vamos voltar para esse. Vamos lá. Quando eu li esse texto, eu vi 3 processos aqui, 3 pontos importantes. O primeiro foi a semana passada que a gente estudou sobre o princípio da transformação para a prosperidade. Sem transformação, a gente vai viver correndo atrás de coisas que não vão trazer, não vão garantir a prosperidade para a gente. A prosperidade, ela nasce de dentro, ela nasce junto com esse novo ser. Nós recebemos um plano de paz, um plano de paz com Deus, um plano de sucesso com Deus. E esse plano de sucesso passa então agora por esse processo de destolificação, que não é um processo fácil. Não é um processo fácil. Então o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja de Coríntios, ele fala assim, olha, verso de número 1, vocês precisam de transformação, certo? Vocês receberam, Cristo decidiu morar dentro de você. Não foi uma decisão pequena de Deus. Você não fez por merecer, pelo menos eu não fiz por merecer, eu não me lembro de ter sido tão bom para Deus, eu não me lembro de ter feito nenhum favor para Deus, mas Deus, em Cristo, decidiu morar em mim através do Espírito Santo. E ele me conduziu então por esse processo. Então Paulo vira para a igreja e fala assim, olha, tá difícil destolificar? É difícil. Por quê? Porque de vez em quando a gente percebe que a gente não tá bom. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando a gente faz aquelas avaliações mais profundas, a gente percebe que o negócio ainda o caldo tá grosso. A gente não tá... Aliás, algumas pessoas perguntam para mim, pastor, quando que a gente sabe que a gente é sábio? Quando você se assusta com aquilo que você fala. Quando você mesmo fala e você fala, nossa, eu não acredito que eu falei isso. Isso aí é um processo de sabedoria. O próprio Deus está dando palavra para você que você não tem, às vezes, a compreensão exata. Você está entendendo? Se não está acontecendo isso, precisa trabalhar mais para poder adquirir sabedoria. Então vamos lá. Paulo olha para a igreja e fala assim, gente, torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. O padrão é Cristo, é Paulo. O padrão é Cristo. Cristo precisa ser imitado. Repita comigo aí, Cristo precisa ser imitado. Feche seus olhos por um instante. Entra dentro do teu coração, querido. Respira. Entra dentro do teu coração e veja o quanto você tem conseguido imitar Cristo. Na sua vida, nas suas decisões, tudo. Quando você compra, quando você vende, quando você faz as suas coisas. Se você não tem conseguido, o Senhor está aí dentro e Ele vai te dar graça para conseguir imitar o Senhor. Amém? Porque Ele deseja isso para a sua vida. Então vamos lá. Paulo olhou para a igreja de Corinto e falou, precisa ser imitador de Cristo. Se vocês não conseguirem, por favor, olhe para mim. Se vocês não conseguem ser imitador de Cristo, olhe para mim. Porque eu estou com vocês. Se vocês não sabem como Cristo viveu, se vocês não sabem como Cristo andou, eu sou o padrão mais próximo de Cristo. É uma ousadia do apóstolo, ele precisa ter ciência, certeza de que ele está andando na pegada de Jesus Cristo. E isso depende de uma vida de intimidade com Jesus. Não é uma vida qualquer, é uma vida de intimidade. Não é aquela vida confeccionada com muita vida, como que a Beth sempre fala, muita unção para pouca vida. Não, tem que ser muita vida com Deus para muita unção. Amém? Então ele continua. Qual é o processo para a gente ser imitador de Cristo? Presta atenção. Você precisa entender
que o texto está falando de autoridade. Eu não vou falar do princípio da autoridade hoje, porque sexta-feira nós vamos fazer um baita de um curso do Trilho da Liderança sobre autoridade espiritual, então eu não vou falar do processo de autoridade. Se houver necessidade, eu vou falar no outro gruta sobre o princípio da autoridade. Mas olhando para o processo, alguém precisa ser uma referência para você. Você precisa definir as suas referências. Se não é Jesus, porque eu não consigo, você precisa ver na vida da tua liderança, ver na vida das pessoas, ver na vida ou você precisa ser a referência para as pessoas de Jesus Cristo. Uma referência visível. Esse é o processo que o apóstolo Paulo ele está ensinando. Quanto tempo eu tenho ainda? Mais 15, 20 minutos? 15 minutos, né? 20 minutos. Então eu vou passar agora então para os outros processos. A vida é processual. Primeira coisa, tudo que você precisa saber é que tudo depende de processo. Processo de saúde, você precisa dominar a sua saúde. Você precisa dominar o seu corpo, você precisa dominar a sua vida. Tudo é um processo. Se você não está sabendo é porque você perdeu o controle do processo. Então você precisa melhorar a informação, melhorar o conhecimento, melhorar o entendimento. Amém? Estamos comigo até aí? Tranquilo até aí? Então vamos lá. Quando você vai lá para o Salmo de número 1, abra lá comigo, Salmo de número 1. Como eu disse, o salmista já cantava sobre o processo de uma vida próspera. Como que é o processo de uma vida próspera? Vamos lá pedir para o presbítero ler aí a primeira estrofe aí do Salmo de número 1. Salmos 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Processo de destolificação, corta tudo isso. É difícil. Por quê? Porque aí que está a questão. Sabe o que acontece com a gente? A gente tem outros artifícios. Você acha que Jesus é capaz de te fazer ser bem-sucedido na sua vida financeira sendo justo? Como Deus quer? Se você realmente acha, você joga todos os cursos humanos ou todos os procedimentos humanos para uma vida próspera. Por quê? Porque existe no meio secular algo chamado pragmatismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é uma teoria filosófica desenvolvida nos Estados Unidos da América que os fins justificam os meios. Não importa como você faz, o importante é que você ganhe. Esse é o pragmatismo. E aqui o Salmo de número 1 está dizendo que o processo de prosperidade cristã, ele não passa pelo pragmatismo. Ele passa pela conduta justa, pela conduta séria, pela conduta temente. Ele passa por não seguir conselhos de pessoas que não comungam da sua fé. Complicado. Não é complicado? Será que a gente não tem pessoas bem-sucedidas na fé que pode ser inspiração para a gente? Será que na nossa fé cristã não tem ninguém bem-sucedido? Aí, pelo amor de Deus, põe aí no chat ou no blog se não tem ninguém bem-sucedido para você aprender. Se não tem, seja você. Você coloque aí lá no YouTube, lá no comentário, e fala assim: eu vou ser bem-sucedido, porque eu creio. Eu vou ser uma referência de sucesso, porque eu creio. Porque eu vou dominar o processo. Você está entendendo? Você precisa dominar o processo. Quando eu disse para o Caleb, veja bem, e aí, meu querido, eu quero contar uma outra história sobre agora eu vou falar do meu outro filho, do Eliezer. Tão pequenininho e tão resistente a processo. A primeira coisa que faz você não destolificar, resistência a processo. Nós somos resistentes a processo. Por quê? Porque está dentro de nós que tudo acontece por acaso.
Sabe aquele negócio tipo assim, eu vou ser bem sucedido em alguma coisa, eu não sei no quê. Eu vou inventar alguma coisa, eu não sei o que eu vou inventar. Mas um dia, por um acaso, eu vou pensar naquilo que vai dar certo. Sabe a Kodak? Foi uma das maiores empresas de filme japonesa. Sabia? Sabe disso, né? Na década de 80, ela vendia filmes pra caramba. Você sabe quem que inventou, quem desenvolveu a câmera digital? Vocês não sabem, né? Os engenheiros da Kodak. Sabia disso? O que os engenheiros da Kodak descobriram? Uma forma de tirar fotos sem filme. Só que eles tiveram medo de dominar esse processo e de quebrar o processo de filmes. O que eles fizeram? Acho que é melhor nós guardarmos na gaveta. Acho que ninguém vai descobrir isso. Como que eles descobriram? Como é que eles fizeram a câmera digital? Sabe o que aconteceu com a empresa? Quebrou porque tinha outros engenheiros pensando nisso e outros descobriram depois dele. E eles não tiveram domínio e nem patente sobre a câmera digital. A gente tem medo de processo. A gente não gosta de dominar coisas que exigem da gente. A gente não gosta de estudar. Alguns estão estudando aqui meio que, porque tem que ir. Mas eu quero te dizer, quando você entender que o processo é seu favor, você vai nadar de braçada. Não é contra você. Na verdade, o processo, ele está a seu favor e você precisa usar a seu favor. Você se lembra da Kodak? Só do passado. Pergunta para um jovem se conhece Kodak. Kodak virou história. E daqui a pouco você vai estar postando aí. No meu tempo, tirava foto desse jeito. Para os mais de idade. Você está entendendo? Você precisa ser uma referência de domínio do processo pelo qual Deus quer que a gente dê certo. Você. Como? Tendo uma referência. Cristo usou homens para ser referência em todas as realidades. E essa referência não é assim. Eu sou uma referência e não quero ter referência nenhuma. Paulo disse lá em 1 Coríntios, Deus é de Cristo, cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem. E aí nós vamos ver isso num próximo vídeo, num próximo estudo, sobre a autoridade dessa linguagem do apóstolo Paulo, que era uma questão ali de Coríntios, que precisava ser fortalecido e que às vezes a gente precisa fortalecer nos tempos de hoje. Nós não vamos entrar nisso hoje, nós vamos falar do processo. O processo é ter uma referência, ser uma referência, estar comprometido com a vida processual, que ela dá certo. Certo? Tamo junto? Não tem como você dar certo se você não planejar no que você quer dar certo. Se você não começar a pensar e trabalhar em cima daquilo. Não tem como. Não tem como garantir sucesso. Então o Eliezer foi mamar. E a Beth estava preocupada, minha esposa. Um grande abraço para ela, tá aí, né? Deve estar aí. Se não está aí, tá, é porque já sucumbiu dando mamar para a criança e naquela vida lá que vocês conhecem de mãe, né? De recém-nascido. O Eliezer começava a mamar e ele tinha um problema. Ele tem um problema para mamar. Ele mama e dorme. Então o que acontece? Ele suga e todo mundo sabe que quando vai mamar, suga, estimula a mulher a abrir a torneirinha para sair leite. Aí ele dorme e não dá conta de engolir todo o leite. Então a Beth falou, deixa eu ver o que eu posso fazer. Ela começou a prestar atenção e ver a hora que ele dormia. Quando ele dormia, ela tirava e colocava ele para sentar para ele poder fazer o arrotozinho, né? Tirar o ar da barriga, dar aquela básica, né? Aquela básica. E aí então ela voltava e dava mamar. Nos primeiros dias, processo. Ela começou a intensificar uma disciplina no processo. Nos primeiros dias, pensa no menino bravo.
Por quê? Porque tirava ele do conforto. Ele tinha acabado de dormir. Ele não queria saber se ele ia engasgar, se ele ia tossir, se leite ia entrar pelo canal errado. A preocupação é de quem é maduro, de quem é criança. Criança não se preocupa com nada. Se vai ter barulho na igreja, se não vai ter barulho, isso aí é problema dos velhos. É o problema de quem está conduzindo o processo. É de quem está criando o processo. Então, o sábio se preocupa com tudo. O não sábio, que está num processo de destolificação, não se preocupa com nada. Você está entendendo? Ele ainda está num processo. Não se preocupa com nada. Ele quer saber de dormir. E pensa no menino bravo. Até ele entrar na disciplina. Até você entrar na disciplina do processo, meu querido, vai te dar trabalho. Você não vai gostar. Sua bochecha vai ficar vermelha. Você não vai querer fazer. Você vai falar, o pastor está de conversa fiada. O pastor quer me doutrinar. Quero te doutrinar no Evangelho de Jesus Cristo para que você dê certo. Vê se pode. A gente tem que trabalhar querendo contra a vontade da pessoa para ver se ela dá certo. É um trabalho tanto, é árduo. As pessoas não gostam de processo, porque processo exige que mate o corpo. O corpo físico não, a carne, os desejos da carne. Então o processo ele é extremamente importante. Qual o processo que você tem desenvolvido na sua vida? Aí vamos lá, salário base. Todo mundo precisa de um salário base. O texto não está falando de salário base, mas o texto está falando de ganho. Vamos lá, verso de número 2. Primeiro, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo. Fruto tem tempo certo. Diga comigo, fruto tem tempo certo. Você não vai sair dando fruto à torta direito, porque o fruto depende de processo. Se você negligenciar os primeiros processos da sua vida, você pular etapa nos processos, na liderança de corda, na liderança da igreja, em qualquer trabalho que você vai fazer, ou você for fazer, o fruto pode não nascer porque você pulou o ciclo do processo. Quando Deus olhou para a terra, e a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e eu pensei em ave porque aquele texto que ele fala pairava é como uma galinha ou um pássaro que está chocando sobre o ninho e sobre seus ovos. O Espírito estava chocando vida sobre a face das águas. Deus não fez primeiro o homem. Por que Deus não fez primeiro o homem? Porque o homem não resistiria a ser feito no primeiro dia. Deus desenvolveu um ambiente para as suas coisas, para o homem viver. Ele fez um processo. Quem cria um processo, quem desenvolve um processo produtivo, um processo educativo, um processo, e quem domina o processo, dá certo. Entende? A sociedade não quer que você domine os processos, porque não quer que você dê certo. Quando você recebe um salário base, põe na tua cabeça, salário base. Salário base é para cobrir os teus gastos básicos. Se ele não está cobrindo os teus gastos básicos, precisa melhorar o seu salário base. Ou os seus gastos precisam diminuir. Por quê? Porque precisa estar dentro da base. Certo? E aí eu falei para o Caleb, põe uma coisa na sua cabeça. Salário base, gerenciamento de recurso, muito importante, porque você vai gerenciar o seu salário base, você vai saber se a base é suficiente para você. O que acontece com aqueles que estão no processo, como eu estou vivendo, e eu já, graças a Deus, venci bastante coisa, de destolificação. Gasta além do que ganha. Primeira coisa. Não domina e não gerencia os seus recursos. Já estou acabando, tá? Vou terminar. Precisa diminuir os gastos ou aumentar o que ganha. Só que
Quando você administra bem, começa a sobrar recurso para você, você pula para a terceira questão, que é investimento. E investimento é o fruto, o resultado que você vai colher lá na frente. Lembra do texto da parábola dos talentos? A gente precisa investir o que tem. A gente precisa saber no que vai investir, mas para isso você precisa dominar o processo. Você precisa ter um plano, você precisa saber o que vai fazer. E isso se aplica também no treinamento da corda. Quando você domina o processo, você sabe o que você está fazendo ali na sua reunião, você sabe o que você quer, você domina aquilo, você aprendeu aquela estrutura de reunião, você tem uma base de pessoas que você está trabalhando. Dessa base você vai gerenciar os relacionamentos, você vai ser uma referência de oração, uma referência de testemunho, uma referência de vida, e ali você vai pôr aquela base para multiplicar, para gerar vida, junto com você, porque você é um gerenciador e um gerador de vida. São processos que são aplicados em várias áreas da nossa vida. Na criação de filho, você tem uma comunicação básica. Você precisa ter essa comunicação básica. E dessa comunicação básica você vai gerenciar o relacionamento com o teu filho, e com a tua filha, com a tua casa. A tua família é uma grande oportunidade de crescimento e de investimento. Quando vocês trabalharem como uma equipe, quando vocês trabalharem juntos e não separados. Aí entra a questão da autoridade. Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. Do texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós temos tudo para dar certo. O Espírito de Deus está em nós. Os processos foram dados para nós. E Deus nos deu a palavra dele, desde Gênesis a Apocalipse, falando todos os processos da vida. Todos os processos. Basta a gente estudar a Bíblia como um livro processual. Cada atitude, cada gesto, cada leitura. Comece a perceber, não é um livro de história, é um livro de atitude. Por que um livro de atitude? Porque cada atitude dos personagens levou a um resultado, levou a uma conquista, levou a uma bênção ou a uma condenação. Então, vejamos a vida como ela é. A vida é processual e você precisa viver e entender todos os processos. Amém? Ok? Vamos parar por aqui, muita informação, né? Eu achei que eu não ia conseguir passar e transmitir para vocês em um só vídeo. Se comprometa, querido, a se destolificar. Por que eu digo isso? Porque a gente nasceu assim. Quando a gente acredita que as coisas acontecem por acaso, a gente é no mínimo inocente. Não é por acaso. As coisas estão acontecendo porque os processos estão sendo desenvolvidos. Algumas pessoas falam tolamente, e com todo respeito, a tolice de alguns, porque realmente a gente às vezes é tolo mesmo. E isso eu coloco eu. Onde Deus está nesse processo de pandemia? Se Deus existe, por que Ele não está salvando? 2 Tessalonicenses 3 fala que Deus está segurando o tempo, o iníquo. Ele está sustentando tudo debaixo do seu poder. Mas estamos dentro de uma realidade de destruição. E o coronavírus é mais uma artimanha para a destruição. E muitas outras coisas virão. Porque assim é o processo do fim. Ou pelo menos do princípio do fim. O que nós vamos fazer? Desistir? Não. Mantenhamos a nossa esperança naquele que decidiu morar em nós. Por quê? Porque Ele foi preparar o lugar para você morar. Amém? Deus abençoe, queridos. Obrigado pelo apoio, pela força. Você que ficou até o final, não desistiu aí no YouTube do vídeo, deixa aí o seu comentário, aonde você está.
Qual o processo que você está vivendo? Se você precisar da nossa ajuda, deixa uma mensagem para a gente entrar em contato e nós estaremos conversando com vocês. Tá? Deus abençoe. Ao pessoal aqui do chat, sexta-feira nós estamos aqui num processo de mais informação, de mais entendimento e de limpeza da nossa mente para que haja espaço para a sabedoria de Deus. Amém? Vamos todos nos comprometer destolificando a vida. A vida fica muito mais saborosa e muito mais frutífera. Amém? Deus abençoe, querido. Confie no Senhor, você e sua casa, e será bem sucedido. Amém? Vamos orar para encerrar. Vamos ter um momento de oração. Gostaria que você fechasse seus olhos, que você respirasse. Mais uma vez, deixa circular o sangue. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu gostaria de pedir ao Senhor que o Senhor me ajudasse nesse processo. Que eu possa viver essa limpeza da minha alma. A minha alma está viciada em pensamentos que são humanos. E muitas vezes, Senhor, me torna tolo. Eu quero conhecer a Tua sabedoria. Eu quero superar as minhas dificuldades. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Me ajuda no Teu Espírito Santo que decidiu morar em mim. Me destolifica. Tira a tolice do meu coração e que eu possa viver plenamente isso que Salmo de número 1, isso que 1 Coríntios, capítulo de número 11, nos ensinou nessa noite. Que eu possa ser uma bênção para a minha corda, para a minha comunidade, para a minha igreja, entendendo cada processo que eu tenho que passar, para assim poder colher os meus bons frutos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a todos uma boa noite, um restinho de noite para quem está aqui no Brasil e para quem está no YouTube, um restinho de dia, seja de manhã, de tarde ou de noite para você, em nome de Jesus. Forte abraço. E para a comunidade, sexta-feira nós estaremos aqui. Estudo. Amém.